Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético. Nesse vídeo vamos falar sobre um tema polêmico, de verdade, assim, explosivo, que costuma gerar às vezes reações exaltadas por aí, que são as opções binárias. Então vamos tentar entender isso pela ótica do investidor cético. A gente se vê logo depois da vinheta. Opções binárias é um tema que, ao menos naquele lado mais tradicional do mercado financeiro, dos profissionais de finanças, assim que atuam no mercado regular, quando vem à tona, em quase 100% das vezes ele vem à tona associado a algum tipo de picaretagem, alguma coisa negativa, alguma sugestão de golpe, algo nessa linha. Então existe uma imagem muito ruim, e essa imagem faz sentido sim, né, como a gente vai ver aqui ao longo do vídeo, que existem motivos para que essa percepção sobre as opções binárias sejam tão ruins. E nesse vídeo aqui eu quero então explorar um pouco o que são as opções binárias e por que é visto como uma coisa tão amaldiçoada, como uma espécie de tabu das finanças, algo que a gente deve ficar longe a todo custo. Então, vamos lá, né? Novamente, dentro da perspectiva aqui do ceticismo, vamos entender o que são as opções binárias. Então, as opções binárias são uma categoria de ativo financeiro alternativo. A gente pode até dizer que não é um ativo, é um derivativo, na verdade, mas faz parte de um segmento paralelo do mercado financeiro, e onde se faz um tipo de negociação muito específica em que se faz uma aposta, e como em tudo no mercado financeiro e investimentos a gente tem que falar de apostas, entre aspas, gigantescas, em um movimento direcional para cima ou para baixo. E o nome opção binária vem exatamente do ponto binário, em que a gente simplesmente espera que ela vá para cima ou para baixo. Então não tem muito a questão assim do quanto vai. São duas possibilidades. E as opções binárias, elas são bastante simples em relação às opções comuns do mercado financeiro, as opções contratos derivativos. O pessoal costuma se referir, principalmente fora do Brasil, como vanilla, as opções vanilla, baunilha, tá? Dizer assim que é bem comum mesmo, tá? Então as opções binárias, ela tem essa característica que ela é extremamente simplificada. Alguns argumentam que ela sequer deveria ser chamada de opção, e sim de alguma outra coisa. Mas falando então de uma forma superficial sobre o tipo de operação, quando se faz uma operação com opção binária, se faz então uma aposta direcional, para cima ou para baixo. Quando a pessoa, trader, investidor, seja lá o nome que se queira dar para isso, quer fazer uma aposta para cima, ele compra uma call, uma opção de compra. Então usa-se a mesma denominação que é usada no mercado tradicional. Opção de compra para movimentos direcionais para cima. E uma put, que seria uma opção de venda quando se quer fazer movimentos direcionais para baixo. Existem variações nas opções binárias, mas a gente pode dizer que o modelo básico é o modelo que é praticado na maioria das corretoras, numa modalidade que também é conhecida como dinheiro ou nada, ou em inglês o cash or nothing. Então funciona mais ou menos assim: quando a pessoa vai fazer esse tipo de investimento, esse tipo de trade, ela define uma direção a um prazo. Esse prazo pode ser de minutos, horas ou mesmo dias. Tipicamente, na maioria das operações, esse prazo é um prazo de minutos ou de horas, então são operações que tendem a ser muito rápidas. E se a pessoa faz uma aposta direcional para cima, ela compra uma call, vamos dizer assim, ela está na expectativa de que em determinado tempo, vamos supor que hipoteticamente essa opção tenha 60 minutos, 1 hora. Então ela está contando que em 60 minutos ela estará acima do preço, que a gente pode dizer grosseiramente que é o preço de exercício dessa opção,
e ela vai ganhar aquele dinheiro. E o dinheiro que se ganha é um valor fixo. É um valor fixo sobre o prêmio da opção. Então a pessoa ela compra aquela opção, ela vai pagar um determinado valor e se aquela aposta se revelar vencedora, ela vai receber um valor adicional, ela vai receber aquilo que ela pagou mais um valor adicional e o ganho dessa operação tende a ser algo entre 70% a 90% do valor que foi apostado. Então, hipoteticamente, novamente, vamos imaginar que a operação é R$100 ou $100, tá? Números hipotéticos. A pessoa vai lá, ela paga $100 para entrar no jogo. Se essa aposta direcional para cima se revelou vitoriosa, ela recebe $180. Então ela vai receber o dinheiro que ela investiu mais o lucro dela, que seria aí nesse caso 80% do valor investido. A mesma coisa vale num movimento direcional para baixo, em que a pessoa compra uma put e mesma história. Dentro daquele tempo, dependendo do que acontecer, se aquela opção estiver, como a gente diz no jargão das opções, dentro do dinheiro, ou seja, ela está em condição de ser exercida, a pessoa recebe aquele valor. Tá? Mesma coisa, só muda a direção, para cima ou para baixo. Isso, né, esse modelo operacional, ele é extremamente simplificado em relação às opções normais que temos no mercado. Então a gente vê assim, não se está falando de gregas, né, de delta, gama, teta, etc. É uma coisa muito simples. Não se está falando de valores que oscilam, então os valores já são conhecidos logo no começo. E essa simplicidade tende a atrair bastante gente, principalmente gente que não tem muito conhecimento, muita intimidade com o mercado financeiro, que se encanta com a simplicidade das opções binárias. Então, ok, agora que a gente falou um pouquinho superficialmente sobre como funciona aqui a coisa, vamos agora tentar descobrir por que é tão associado a golpe, a picaretagem, a esse tipo de coisa. Então vamos lá. Vamos separar aqui aquilo que diz respeito ao instrumento, propriamente dito, a dinâmica do instrumento, da opção binária, e o que diz respeito ao mercado como um todo. Então, falando do instrumento propriamente, qual que é o problema aí? O problema é que nós temos um instrumento financeiro que tem uma assimetria de risco negativa, ou seja, ganha-se menos do que aquilo que se investe. Então, a pessoa investe X e ela vai receber, no caso de sucesso, algo tipicamente entre 70% a 90% de X. Então ela recebe menos do que ela pagou. Quando ela perde 100%. Quando ela ganha 70%, 80%, por aí vai. Isso significa que no longo prazo, para a pessoa ter sucesso consistente com as opções binárias, ela tem que ter uma taxa de acerto muito grande. Ela tem que acertar mais de 60% conforme o caso, né? Ela tem que ter uma taxa de acerto muito grande. Ela tem que acertar mais operações do que ela erra. E isso não é verdade em outras modalidades operacionais. Por exemplo, quando se faz algumas operações aí com opções normais, né, com as opções que a gente tem no mercado, às vezes nós temos algumas estratégias que têm taxa de acerto muito baixa. Acerta 20% das vezes, 30% das vezes, só que quando ganha um montão de dinheiro. Então o resultado líquido desse tipo de operação é positivo. Mesmo com ações, com contratos futuros, aquelas operações de tendência, né, que o pessoal chama de trend following, uma boa estratégia de tendência tipicamente vai ter uma taxa de acerto de 20%, 30%. Então, acerta-se muito pouco. Porém, quando se acerta, ganha-se muito dinheiro. No caso das opções binárias, quando se ganha relativamente pouco dinheiro em relação ao dinheiro que é investido em cada operação. Então você tem que ter uma taxa de acerto muito alta. E alguns argumentam, não, mas tem operações em opções que têm uma simetria negativa também. Algumas travas, né, algumas estruturas em que você ganha 10, 20% do valor que você coloca como margem, ou que você coloca como dinheiro. Sim, de fato.
Mas no caso das opções, nós temos inúmeras possibilidades de ajustes e outras coisas que a gente faz aí que na prática acaba não funcionando bem desse jeito, né? Essa assimetria negativa nem sempre se verifica. No caso das opções binárias, ela é direta, a gente não tem muito o que fazer ali. Então, essa percepção de que a operação de opção binária ela tem essa assimetria negativa, isso é real. Quer dizer, se a pessoa não tiver uma taxa de acerto muito grande, ela vai acabar perdendo dinheiro no longo prazo. E se a pessoa tem essa taxa de acerto muito grande, provavelmente ela vai ganhar muito mais dinheiro operando outras coisas. Contratos futuros, opções, onde você não tem a limitação do ganho. Então fica um pouco difícil de justificar as supostas vantagens das opções binárias em relação a outros instrumentos por qualquer outra ótica que não seja a ótica da simplicidade. Por isso que eu diria assim que muito dificilmente um investidor ou trader experiente que conhece, por exemplo, opções, contratos futuros e outras coisas, vai querer se meter com opções binárias porque isso significaria dar um passo para trás. Então esse é um ponto, isso está associado ao instrumento. E aí o que está associado ao mercado. Aí que as coisas ficam complicadas e nebulosas, porque o mercado de opções binárias ele é um mercado não regulado. Até aí tudo bem, nós temos outros mercados não regulados por aí. Mercado de Forex, de moeda estrangeira, é não regulado. Mercado de CFDs, contrato por diferença, é não regulado. Mercado de criptomoedas é não regulado. Então não ser regulado não é um privilégio do mundo das opções binárias. É um problema o mercado não ser regulado? Sim e não. Ele é um problema porque a gente está sempre correndo o risco de cair em alguma corretora, em algum agente, alguma instituição financeira, picareta, falsa, fraudulenta, etc. e tal, né? Às vezes em algum país aí meio obscuro, com uma legislação exageradamente flexível, que facilita e incentiva esse tipo de picaretagem. Mas não necessariamente. O problema dos mercados não regulados e não regulamentados é que nós, investidores, traders, etc., temos que fazer uma lição de casa e buscar as instituições melhores em países onde tem regulação. É o caso do Forex, por exemplo. O Forex é também um mercado que tem uma reputação, vamos dizer assim, não tão boa, mas que já foi muito pior no passado. Hoje, existem corretoras de Forex em países que têm legislação bem estabelecida, quer dizer que a coisa ali é razoavelmente séria e que a gente consegue fazer as coisas com bastante segurança. Então, ser não regulado por si só não significa nada. Mas no caso das opções binárias em particular, muitos países, inclusive países que permitem a operação com Forex, com CFD, com criptomoeda, etc., baniram as opções binárias. Então temos essa questão do mercado não regulado. Por conta de muitos países, entre aspas, sérios, terem banido as opções binárias, então nós temos uma grande participação de agentes e corretoras não sérias, às vezes assim, claramente fraudulentas, e que fazem coisas como sumir com depósitos dos investidores, dificultar resgates, manipular preços, operações, às vezes vai lá dar aquela derrubada na plataforma intencional ali para prejudicar. Então isso acontece em muitas corretoras. Esse é um ponto. Outra coisa que acontece é o marketing altamente exagerado, altamente agressivo em cima das opções binárias. Então, como é uma coisa não regulada, é um mercado que qualquer um entra, às vezes qualquer pessoa com algum dinheiro pode ir para alguma dessas ilhas, a esses lugares meio estranhos e abrir sua própria corretora. Qualquer influenciador digital aí pode se apresentar como expert em opções binárias sem precisar ser um analista, sem precisar ser um gestor, qualquer coisa dessa, porque é meio faroeste, meio terra de ninguém, né? Então, se tem um marketing exageradamente agressivo, com muitas promessas, com muitas coisas exageradas, e que aí sim associa-se imediatamente à picaretagem, né? Quer dizer, aquela linguagem publicitária que fala diretamente com a ganância, né? Aquele padrão, todo mundo sabe quando vê por aí nas redes sociais, né? Quer dizer,
o sujeito andando de carro esporte em lugares exóticos e dizendo, olha como eu ganho dinheiro aqui sem fazer nada, trabalho 5 minutos por dia. Quer dizer, já é aquele sinal clássico de rolo, de coisa errada, mas que ainda assim tantas pessoas caem nisso, o tempo está passando e a gente está aqui em pleno século XXI e as pessoas continuam caindo e vão continuar caindo, tá? Vão continuar caindo. Por ser um mercado não regulado e meio também obscuro, há um grande espaço para outros tipos de golpes e picaretagens, como pirâmides, esquemas Ponzi, mas novamente, isso não é um privilégio das opções binárias. Isso acontece também com criptomoeda, com Forex. Quantos esquemas Ponzi, pirâmides e etc. não apareceram e ainda vão aparecer usando o discurso da criptomoeda. Então, tudo aquilo que é não regulado se torna meio difuso, meio obscuro, meio difícil de entender, consequentemente facilita muito para quem vai fazer golpe. E outra coisa que merece uma menção é a natureza, talvez assim, um pouco viciante das opções binárias. As operações costumam ser de prazo muito curto, às vezes coisa de minutos, tem essa coisa meio de aposta mesmo, de cassino financeiro, né, bastante simples, acaba atraindo um público que é um público que a gente pode dizer assim, que não tem um altíssimo nível de sofisticação financeira e que às vezes tem uma tendência maior aí de se expor a riscos exagerados, a ser muito otimista, né, a ter grandes expectativas e que acaba perdendo bastante dinheiro. Então, o que a gente pode ver no fim das contas das opções binárias é que é um mercado complicado, é um mercado que tem muita picaretagem, tem muito golpe. Esses golpes não estão associados às opções em si, esses golpes estão associados sim à natureza desregulada, descentralizada do mercado, mas de novo, isso não é uma coisa única das opções binárias. E no caso específico do instrumento, as opções binárias, o que nós temos é essa questão da assimetria de risco, que é algo complicado, que faz com que um trader tenha que ser excepcional na sua capacidade preditiva para conseguir ter ganhos consistentes ao longo do tempo. E, de novo, eu insisto, quem tem essa capacidade preditiva excepcional provavelmente vai ganhar muito mais dinheiro em outros mercados, não no mercado como o mercado de opções binárias. Então, dizer que o mercado como um todo, tudo que está ali dentro é um grande golpe, uma grande picaretagem, é compreensível, dá para entender as pessoas que têm essa visão, mas talvez seja um certo exagero desqualificar o mercado como um todo. Mas a gente pode dizer que tem muito pouca coisa ali que dá para salvar. Então, de qualquer forma, né, não é uma coisa inerentemente golpista, picareta, etc. e tal, apesar de ter muita picaretagem. Essa picaretagem está muito mais associada à estrutura do mercado do que propriamente ao instrumento. E, bom, fica o aviso, né? Se você pretende, por qualquer motivo, se meter com isso, pelo menos saiba dos riscos, saiba aí das armadilhas que você vai encontrar pelo caminho. É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê num próximo vídeo.